Olá, meu nome é Inara e eu tô aqui hoje para apresentar a minha iniciação científica intitulada Avaliação do limoneno e do alfa-felandrene para controle do berne em bovinos criados em sistemas integrados. O meu orientador foi o professor Marcelo Beltrão Moleto. A escolha desse tema foi relacionada à problemática que esse parasito traz para a agropecuária brasileira. Então, em relação ao parasito, a gente tem dois problemas principais. Um deles em relação ao bem-estar animal, porque os animais que estão com uma alta carga parasitária, eles têm um incômodo muito grande, mas também pelo impacto econômico que isso é gerado. Então, tanto na diminuição da produção de carne e leite, justamente por causa do incômodo gerado nos animais, mas também pela condenação do couro na indústria, porque os animais que estão parasitados, eles vão ter o couro furado e isso não vai ser útil para a indústria na hora do beneficiamento. Em relação aos antiparasitários, a gente tem uma grande problemática que tem três principais pontos: a resistência parasitária, a segurança alimentar e a preservação ambiental. Inicialmente, o projeto tinha o objetivo de determinar a DL50 e otimizar a concentração e dose desses dois produtos, do limoneno e do alfa-felandrene. Porém, devido à pandemia da Covid-19, a gente teve um acesso limitado a propriedades rurais e o projeto teve que acontecer somente na Fazenda Canguiri da UFPR. Portanto, a gente teve um número reduzido de larvas de berne e a gente teve que mudar um pouquinho o foco do estudo. Portanto, o objetivo se tornou determinar a concentração mínima eficaz da doramectina, que é um antiparasitário comercial. Então, o estudo ele aconteceu no Núcleo de Inovação Tecnológica em Agropecuária, o NITA, localizado na Fazenda Canguiri da UFPR, e as análises foram feitas no Laboratório de Parasitologia Clínica Veterinária no setor de Ciências Agrárias da UFPR também. Aqui a gente tem um mapa do NITA. O NITA ele é um local com foco de estudo em sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta. Então, ele é dividido em 3 blocos e cada bloco tem os tratamentos lavoura, pecuária, floresta e suas diferentes combinações. O teste in vitro, ele foi adaptado do teste de imersão de teleógenas de carrapato. Então, ele foi um teste adaptado deste de carrapato para a realidade do berne. Então, as larvas elas foram imersas por 30 segundos nos produtos e depois a gente filmou e tirou foto das larvas nos tempos 0, 1, 3, 6, 12 e 24 horas. Com o vídeo e as fotos, a gente analisou as alterações na cutícula, então as lesões de cutícula, e também a mobilidade dos animais. Então, quando os animais paravam de se mexer, a gente considerou como se estivessem mortos. Aqui, então, o primeiro gráfico de resultados. Como dá para perceber, a gente teve uma mortalidade crescente ao longo do tempo. A mortalidade iniciou a partir de 3 horas e atingiu um nível significativo a partir de 6 horas. Então, as concentrações testadas foram de 0,0625, 0,125, 0,25 e 0,5%. Nesse gráfico, a gente tem a relação de motilidade ao longo do tempo em cada uma das concentrações. Então, a gente pode ver que em todos os casos, inclusive nos controles, a gente teve uma motilidade decrescente ao longo do tempo. A diferença dos tratamentos para o controle é que a gente teve a mortalidade a partir de 3 horas em todas as concentrações diferentes de doramectina. Esse próximo gráfico ele tem relação com o grau de lesão de cutícula e também a mortalidade ao longo do tempo. Então, a gente pode ver que não teve um grau de lesão muito evidenciado. A lesão também foi classificada de 1 a 3 cruzes quando ela era enegrecida. E quando apareceram bolhas na cutícula dos bernes, a gente considerou como uma coisa à parte. Então, a gente pode ver que existe uma relação de lesão com mortalidade, porém, a lesão não foi determinante para a mortalidade. Bom, em conclusão, então, a gente pode ver que todas as concentrações elas foram efetivas para matar o parasito.
e a gente teve, então, as concentrações de 80, 80, 100 e 80% a partir de 6 horas, nas concentrações de 0,5, 0,25, 0,125 e 0,625%. E após as 12 horas, a gente teve a maioria delas matando 100% das larvas. Então, a gente pode dizer que a doramectina foi eficaz contra o berne, porém não teve a relação muito grande com as lesões cuticulares enegrecidas. Por fim, a gente pode dizer que a motilidade das larvas sem tratamento, né, mesmo no controle, teve um caráter decrescente ao longo do tempo e nesses grupos não houve lesão. Então, a gente pode dizer que o que realmente matou o berne foi a presença de doramectina e não a água ou o álcool. Então, aqui a gente tem as referências usadas para os projetos. E é isso. Muito obrigada.